Pão de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Bom dia a todos, nossos ouvintes, nossos espectadores. Bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Bom dia, Gil. Bom dia, gente. Hoje nós estamos com um Bom convidado dia. especial aqui. Que foi difícil achar a agenda com ele, mas graças a Deus ele está aqui. Seja bem-vindo, Muito Gil obrigado, é um Marciano. prazer estar aqui com vocês. É isso, prazer é nosso, né? Conta um pouquinho da história desse barbeiro, para muitos, né? Um dos melhores cabeleireiros, né? Cabeleireiro. Corrigindo aqui, né? Não é barbeiro, é cabeleireiro, né? Até depois contar a diferença de barbeiro para cabeleireiro. Um dos maiores cabeleireiros, não só de Belo Horizonte, mas do Brasil, né? Bem, isso é bondade sua, mas não é tão... É o que eu escuto. As pessoas costumam falar demais, né? Mas é porque a gente roda aí o Brasil, né? Atendendo algumas demandas, alguns clientes. Ô, Calmeida. Roda o Brasil, né? Só Roda o roda o Brasil. Tem alguns clientes, Alguns clientes. Mas é porque com essa coisa de eu trabalhar com... Hoje já há alguns anos, trabalhar muito com sertanejo, então você acaba indo onde eles estão, né? Para alguma gravação de um Evento. DVD, alguma coisa mais específica, então você... Ou até mesmo para atender um casamento, uma noiva. Gil Marciano nasceu onde? Estudou onde? Fala um Cara, pouquinho da infância. O Gil Marciano nasceu em Belo Horizonte, na Rua Jacuí, no bairro Ipiranga. Ó, Ó, que legal. Filho de farmacêutico, de uma dona de casa, costureira. Uma família de 7 irmãos, 7 homens. 7 irmãos. E, tudo homem? É. E vem de uma família muito simples, sabe? Mas uma família muito bacana. correto. E com 18 anos eu fui morar em São Paulo. Ou seja, eu sou o 6º filho da família, mas eu fui o primeiro Fez a segundo sair lugar de normal, casa. escola pública? Ou particular? Estudei no colégio estadual e depois eu estudei no municipal. Entendi. Aí terminou o segundo grau, foi para São Paulo. Fui para São Paulo. Aí eu já comecei na Mas trajetória por que São Paulo? Por questão de estudo, Não, na verdade, profissionalmente? eu conhecia uma história muito longa. Eu conhecia um pessoal no Rio de Janeiro e a gente marcou um encontro em São Paulo. Tinha um pessoal do Rio, um pessoal de BH, um pessoal de Manaus e marcamos um reencontro. E nessa turma tinham 2 que eram donos de um salão na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. E pediram para que eu fosse lá conhecer. E eu encantei com o trabalho e num bate-papo eu comecei a ajudar ali, a arrumar o salão, só mas assim, naturalmente. E eles falaram, queriam uma pessoa que fosse assim para trabalhar com a gente. Eu falei, eu venho. E assim tudo começou. Falei com minha mãe que tinha arrumado emprego no cartório. Não sei por que até hoje eu falei isso. Mas isso Sabe? que é engraçado, que a gente vê. Porque, querendo ou não, ainda, de certa forma, a gente viu que mudou muito, mas é uma profissão que é, de certa forma, rejeitada, né? Então, eu vejo muito isso. Eu nem sei até hoje, não sei nem por que, sabe? Que eu falei com minha mãe que eu tinha arrumado emprego no cartório. É porque eu te falo, porque, igual eu te falei, eu corto cabelo, eu tenho 42 anos, então corto desde 7 anos com a minha pessoa. Então, 35 anos que eu corto cabelo com o pai dos meus melhores amigos. Aham. Entendeu? Assim, ele é dono de salão há mais de 40 anos e, sim, deu qualidade de vida. Sempre morou na Zona Sul aqui de Belo Horizonte. Todos os filhos fizeram faculdade e tudo. E tem, na hora que você fala, o cara é barbeiro, o pessoal tem uma rejeição como se fosse uma profissão que não desse dinheiro, e é uma profissão como qualquer outra. O barbeiro, Né? o barbeiro hoje, ele está muito em alta, né? Mudou muito. Eu vejo aqui no Brasil, quem trouxe essa dinâmica toda, essa diferença toda, foi o Elias. O Elias, né? O seu Elias, as pessoas acham que é uma pessoa mais velha, né? E seu Elias é um menino, entendendo? Sim. Então, assim, o Elias me acompanhava na época do Orkut, ele me seguia pelo Orkut. Até porque eu já parabenizado, né? fazia- Tem um belo trabalho, também tá com podcast, começou a fazer um podcast. Eu ainda não vi, não. Eu É. acompanho muito assim, porque eu conheço o Elias há muitos anos, né? Então, mas ele meio que transformou, sabe? Ele No trouxe essa mercado. barbearia para uma coisa mais
chique, mais top, mais Trouxe a agregou barbearia valor. como uma experiência, né? e é uma, Ele agregou valor ao mas negócio, ele uma experiência. Ele trouxe a barbearia que tinha nos anos 20, 30, né? Que é barbearia, só corta cabelo masculino. Não corta nenhuma franja feminina. É só masculino, cabelo e barba. Eu não, a minha formação é cabeleireiro. Eu sou cabeleireiro e maquiador. E eu atendo masculino e feminino, entendendo? Certo. Mas eu faço outras coisas, sei lavar, passar, cozinhar, faço faxina. Então volta um pouquinho. Aí começou lá em São Paulo. Eu comecei em Você ficou São quanto Paulo, eu comecei na Vila Maria, da Vila Maria eu fui convidado para ir para a Zona Sul, para um salão. De lá eu fui para o Morumbi, e do Morumbi, no Clube Paineiras, eu recebi um convite para trabalhar no Hotel Hilton, em São Paulo. E fui. Eu morava numa kitnet. Lá em mesmo você frente foi ao fazendo os Hilton. cursos, foi aprendendo. Não, aí desde que eu cheguei em São Paulo, eu já fui para a escola e fui trabalhar de assistente com esses dois profissionais, que todos os dois chamam Luiz Carlos Nava e Luiz Carlos de Assenco, que eram meus patrões. E eu ralei muito, viu? Eu trabalhava Mas deve ter demais. aprendido muito com eles também. Nossa, aprendi muito. Eu aprendo até hoje, né? Quando você tem expertise, você aprende todos os dias, Sim, sabe? sim. Porque uma vez eu falei até com o Elias no evento dele no Palácio das Artes, não é o tempo que eu tenho de profissão, eu tenho 42 anos de profissão. É Entendeu? muita coisa. Então, não é o tempo que me faz melhor do que o fulano ou ciclano. Tem muita gente nova aí, sabe? Boa. Rebentando. Então, assim, eu vou, por exemplo, eu vou num curso, eu fico lá quietinho, cara. Se tiver alguma coisa nova, ótimo. Se não tiver, ótimo também, entendeu? Fica aí Mas até de alguma exemplo. coisa você sempre aprende, né? Sempre, Fica aí até de exemplo, né, sempre. pessoal de casa aí, pra vocês verem, né? O Gil tem 42 anos de profissão, mas tem a humildade de saber que ele não sabe tudo, né? E que tá sempre aprendendo, e às vezes até com pessoas mais novas, com menos tempo de experiência de Com mercado, certeza, né? cara. Ainda mais esse mercado, que é mercado de beleza. A moda muda de 6 meses, entendendo? Você tem que estar antenado, sabe? Atualização muito rápida, as coisas mudam É muito muito rápido. rápido, as coisas demora muito para chegar, né? Mas assim, as coisas mudam muito rápido. Uma tendência hoje já está usando há Há muito tempo. muito tempo. E volta, né? Coisa que às vezes Passa, usava, sempre, para sempre. de usar, depois volta. Sempre. Tem ciclos, né, na Tem moda. algumas modas que duraram muito tempo, tipo assim, quando você faz estudo da moda, né? Tipo bizantismo. Bizantismo, você já deve ter visto em filme aquelas mulheres que eram bem calvas, sabe? Então, na época do bizantismo, por exemplo, quanto maior a testa da mulher, mais top, mais chique ela era, sabe? Ela era de um grau elevadíssimo. Então, essa tendência durou, sei lá, 100 anos, sabe? Hoje não. Hoje, 6 meses, o povo já está mudando, entendeu? Quando você está achando que você está na moda, já foi. Já passou. E você viaja o Brasil inteiro, atende vários famosos. Eu atendo muito o meio sertanejo, né? Eu atendo bastante o pessoal do sertanejo. Mas... tudo foi acontecendo tão naturalmente, sabe? Assim, as pessoas falam... Como que foi? Eu, meu primeiro dia no Hotel Hilton... Porque, na verdade, você conhecia eles até antes da fama, né? Bem antes. Os daqui eu conheço bem Né? antes da fama. No meu primeiro dia, eu morava numa kitnet em frente ao Hotel Hilton, na Avenida Ipiranga, no antigo Hilton. Que era uma amiga minha que mudou para o interior e eu... Mas assim, eu cheguei a morar numa... Eu alugava vaga num quarto em São Paulo. Eram 6 pessoas no quarto. Entendendo? Então, assim, as pessoas só conhecem a história hoje, né? Hoje. Mas assim, o Gil com a malinha debaixo de uma bicama, sabe? Não imagino como é que foi o começo, como é que foi o início. Então, assim, aí até eu chegar nessa kitnet, que era um luxo, né? Um apartamento desse. Que todo mundo vê o Gil no Ouro Minas. Né? Dos principal hotel de Belo Horizonte, no badaladíssimo. Tipo assim, e nossa, tudo. deu sorte. É. Você Sabe? não chega, você não foi convidado para abrir seu salão dentro do Ouro Minas, não foi à toa. Ou seja, com certeza você tinha uma bagagem anterior e tudo, e eles pesquisaram no mercado para poder te chamar. Que foi visto, né? Exatamente. Aí eu tinha um vizinho, Gilson Milagre, lá de Bauru, uma figuraça. E ele falou, olha, eu tô indo embora e eu
eu vou te indicar para o meu lugar no hotel. Aí no primeiro dia eu tinha que atender Vera Fischer, Que legal. que estava com uma peça em cartaz. Pra começar o primeiro dia. Primeiro dia, imagina, Gil. Não foi nem pra começar, foi a primeira. O Gilvan, lá do bairro Ipiranga, na Rua Jacuí, sentado no Hotel Hilton, esperando aquela mulher maravilhosa. Quando ela entra, sentado, eu estava sentado, eu fiquei. Ela falou- Babando. E ela assim, oi, você é o Gil? Eu falei, e o outro também chamava Gil, né? Eu falei, sou. Prazer. Eu levantei, não levantei, não. Você ficou engessado. Não sabia o que fazer, cara, sabe? Então, assim... E ali, só ali, eu cuidei da Vera ali durante 10 meses. Quarta, quinta, sexta, sábado. 5 dias por semana eu fazia o cabelo dela. Que legal. Para uma peça de teatro, que era uma sátira da política americana dos anos 30 e 40. O cabelo tinha que ser feito todos os dias. Enfim. E aí começou a... Foi a primeira pessoa famosa, então, que você... Foi a primeira pessoa famosa que eu fiz, assim, e já peguei a Vera Fischer, né? E assim, e aí... começou com ela. E eu tinha 2 amigos que nós morávamos juntos, 2 de Belo Horizonte, que era o Marquito, que era um estilista, e o Osmani, que hoje mora em Chicago. E o Marquito falou comigo, nossa, a partir de hoje ninguém vai te suportar mais. Eu falei, pois você pode escrever que a partir de hoje eu jamais vou mudar meu jeito por causa disso. E nunca mudei mesmo, sabe? Então, assim... Eu que te conheço há muito tempo, assim, eu até comento com o pessoal, você tem não é à toa que todo mundo que a gente vê tem um carinho especial por você, gosta de você, porque você sempre, pelo menos para a minha pessoa, você sempre passou muita humildade, uma educação Cara, gigante. eu falo o seguinte, eu tava fazendo trio Parada Dura, né, semana passada, e eu sempre falo o seguinte, eu sei que eu sou uma pessoa educada, meus pais me educaram, entendendo? Mas eu não sou puxa-saco, velho, sabe? Então, assim, não confundo, entendeu? Até mesmo que assim, eu te conheci no meio exatamente de artistas, de jogadores de futebol, que é um meio onde tem muita gente falsa, muita coisa assim. E foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Que você é uma pessoa que eu vi que era um pouco diferente da maioria, que não é de fofoca, humilde, simples, Nossa, educado. eu tenho tanto medo de fofoca, velho, que eu levei uma surra na minha vida da minha mãe por causa de uma fofoca que eu não fiz. Então você imagina. Sabe, minha mãe me deu uma surra, cara. Foi a única que eu tomei. Porque a vizinha falou que eu tinha falado, você tá entendendo? E eu Você não tava guardei nem essa sabendo. mágoa por anos, até o dia que eu falei, né, com ela. Falei assim, olha, eu levei uma surra que eu guardo até hoje. Mas aí eu tenho até medo, sabe? E o povo brinca muito comigo e fala, Gil, conta só uma, você é a única pessoa que sabe de todo mundo. Você sabe tudo que tá acontecendo. Ele fala, não, filhinho. Ele é o anjo da guarda da turma, né? E eu tenho amigo que fala assim, não conta pra mim que eu não sou baú. Se você falar comigo, não conta pra ninguém, eu vou contar, entendeu? Então as pessoas conversam muito comigo, né? Me contam muitas É muito legal. Eu vejo o carinho Gustavo Lima, Bruno Marrone, César Menotti Fabiano. Uma turma legal que gosta. E não só, né, corta o cabelo, como tem amizade com você, né? Isso é legal. Tem. Mas assim, eu sempre procurei... como é que... tipo assim, eu faço muito assim, ó. Eu sou amigo, por exemplo, do Fabiano, né? Do Gustavo e tal. De ir na casa, sabe? Enfim. E eles são meus clientes. Eles marcam hora comigo. Me liga, sabe? Não é uma pessoa que chega e vai ser... Não é porque é amigo e tudo, acho que pode chegar lá a hora que quer. Não, eles me ligam, eles marcam hora, sabe? E outro Como detalhe, cliente normal, né? E quando eu vou a trabalho, cara, ali é o trabalho deles. Eu falo com o produtor, eu falo com segurança, você tá entendendo? Eu fico... Não mistura amizade com o profissional. Não. Então você começou a empreender desde muito cedo, né? Tudo foi acontecendo muito natural. Porque, assim, o pessoal conhece o Gil cabeleireiro, né? Com 18 anos. Mas eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 11. Com 11 anos. Trabalhando, tomando conta de banca, de loja, sabe? Essas lojas que tem roupa pronta. No centro ainda tem isso, né? É padrão. Todo mundo que a gente traz aqui, as pessoas começam a trabalhar cedo, as pessoas de sucesso. Então, cara, assim, eu comecei a trabalhar com carteira assinada, né?
na loja de uma tia, tomando conta de banca mesmo, sim. Eu ia trabalhar de calção. Eu vinha da escola, almoçava, meu irmão trabalhava também e eu ia com ele. E depois eu passei por uma loja. Aí eu cresci, né, velho? Aí eu comecei a montar caixa, sabe? Para a loja de um primo, que era aqui na rua Antônio de Albuquerque, do lado da Aqui na Savassi. Divino Inferno do Som. Que eu esqueci como é que chama. Prodel, tinha Prodel, Divino Inferno do Som. Aí eu já tinha 14 anos, eu acho. Enfim, trabalhei com calçados e tudo. E antes dos 11, eu buscava sapato, eu tinha fazer delivery, eu buscava sapato para engraxar em casa. Eu rolava que bola legal. para fábrica, vendia picolé, entendeu? Então, Desde pequeno teve essa veia empreendedora. mas esse cara vai pra rua, né? Que legal. Não, igual Mas- igual você falou, Renata, a história de todos que se repetem, né? Começa a trabalhar cedo e Acaba tem... tendo um padrão, né? Cada um tem uma história diferente, mas acaba tendo um padrão, né, de certa forma. Daqui a pouco tem um sucesso e as pessoas só veem aqui o sucesso hoje, né? Não vê aquela jornada ali de ficar na kitnet, dividir um quarto com 6 pessoas. Como se diz, na época tava mordendo o osso, ninguém vê. Não vê. Só na época que tá comendo a picanha. Acho que começou a comer picanha de um dia pro outro. E muita gente pergunta, cara, até hoje pessoas perguntam assim, Gil, como é que eu faço para atender um artista, um jogador de futebol? Hoje eu quase nem atendo jogador, mas assim, por exemplo, o Elias veio com o propósito de atender, por exemplo, ele atendia lá no CT, ele atendia na Toca, e eu nunca fiz isso, eu nunca fui até a Toca, eles iam até a mim. E assim, é sempre um jogador que eu atendia, que indicava o outro, que indicava o outro, que indicava o outro, sabe? Uhum. E na minha temporada no hotel, por exemplo, aconteceu várias vezes do jogador estar hospedado e passar lá, cara, eu vim aqui só para te ver, sabe? Seleção não é cortar normalmente- cabelo. Seleção tava lá, o cara às vezes passava e cortava. Na seleção, por exemplo, naquele jogo da Copa mesmo, né, que teve aqui, eu fiquei, tava aquele tumulto todo, eu tinha acabado de ir embora, me ligaram que o Fred tinha pedido para me ligar se eu podia atender ele de manhã. Uhum. Aí eu cheguei de manhã, ele falou comigo assim, ó, Gil, um amigo meu fez um cabelo lá no Rio e tal, e eu falei que só você para consertar, que era o Daniel Alves, que ele tinha platinado o cabelo e tal. Aí o Daniel foi lá para eu poder olhar o cabelo e você atende a gente depois do treino? Eu falei, atento, estou aqui à disposição de vocês. E foi todo mundo, cara. Foi todo mundo, sabe? Foram todos eles para lá. E o Filipão, eu já conhecia o Filipão. Então o Filipão já entrava assim, cadê meu amigo Gil? Sabe? Vim aqui tomar um café com meu amigo Gil. O Parreira, velho, sabe? Parreira foi técnico do Galo, né? Corinthians. Então, assim, era uma coisa muito sabe? Já tinha De uma ligação. proximidade, sabe? Da pessoa, desse carinho, assim. Cara, eu vim aqui te ver, eu vim te dar um abraço, entendendo? Legal. Então, eu atendi todos os jogadores, todos. Aí aconteceu uma situação que o pessoal estava meio atrapalhado assim, porque o Vitor, o goleiro, tinha o barbeiro dele, só que não tinha onde atender, porque não tinha como disponibilizar um espaço no hotel e ele não podia subir no apartamento. E você disponibilizou. Aí eu falei assim, não, o barbeiro do Vitor é o Elias. O Elias é meu amigo. Sim. Fala pro Vitor, se ele não se importar, eu cedo uma cadeira aqui. Aí veio o cara, velho, da organização, não sei o quê, mas você não se importa? Eu falei, de forma nenhuma. Aí o Elias chegou, o Elias era muito quietinho, assim. Falei, irmão, Elias, a cadeira tá ali, você atende quem que você quiser. Eu falei, mas como que faz? Ele paga? Você vai cobrar? Se você for cobrar, ele paga direto pra você, sabe? Assim, tudo muito natural, entendendo? Sim. E foi muito legal. Foi muito legal. Voltando um pouco lá na história, depois da Vera Fischer lá em São Paulo, como é que andou o seu processo, né? Então, como eu disse assim, aí, por exemplo... Você ficou lá no Hilton, né, em São Paulo? Eu comecei tempo? a atender... Eu fiquei no Hilton 2 anos, só com a Vera eu fiquei 10 meses, né? Fazia ela todos os dias. 5 dias por semana. E aí teve uma peça, Gatão de Estimação, com a Cláudia Raia, Cecil Thierry. Aí eu comecei a atender o pessoal do Corinthians, que ficava concentrado. O primeiro cabelo rupiado Dunga
eu fiz quando ele veio do Sul jogar no Corinthians, sabe? Ele era novo. Fazia Carlos Alberto Torres, que era técnico na época. E eu comecei a atender, fazia Lulu Santos, já fiz Herbert Viana. Aí comecei. E isso para mim virou uma rotina muito natural, entendendo? Que automaticamente você entrou nesse mundo e as pessoas automaticamente elas acabam indicando entre elas, né? Vai indicando porque a pessoa se sente à vontade, sabe? Entendendo? Porque eu sou fã, cara, mas eu não sou tiete, entendendo? É diferente. Eu sou fã, sabe? E eu sempre gostei. Eu falo que assim, todo mundo achava que eu era roqueiro. Eu sempre fui pagodeiro e sertanejeiro, entendeu? Sempre gostei de rodeio, sempre de ter amigos no sul de Minas, peão de rodeio, sabe? Enfim. E eu não vai em chácara, não. Ou é fazenda gigante ou é aras. Ele não é humilde, não, viu? Não, eu vou pra roça, sabe? Cara, é muita história, cara. Então, assim, aí as coisas foram acontecendo, né? Naturalmente, sabe? O Eduardo Costa mesmo, eu conheci ele muito antes do sucesso. O César Menotti Fabiano também. Eu lembro do César Menotti Fabiano da época de Café Cancún, pra você ter ideia. Pois é, eu antes. Mas sempre com uma entrega diferente, né? Com a qualidade, a sua qualidade no trabalho. Na verdade, eu sempre fui assim. O que você pretende? Entendendo? Boa. Eu tô aqui pra te atender, sabe? Eles não colocam aquela coisa no cavalo assim. Eu tô aqui pra atender você. Eu não tô preocupado se o fulano tá gostando. Essa é a principal pergunta. O que você acha que você entregou de diferente dos outros cabeleireiros? Ouvir. As pessoas, infelizmente, elas não sabem ouvir, sabe? Então, assim, ouvir é uma coisa primordial. Então, o que acontece? Primeiro que eu amo óculos de sol e não consigo usar. Eu gosto de boné e não consigo usar. Porque eu gosto de conversar com as pessoas olhando para elas, entendendo? Então, eu acho que as pessoas percebem um pouco de verdade, sabe? E quando a pessoa fala comigo, eu me calo e escuto. Né? Então, por exemplo, eu vou atender uma noiva, uma cliente. Ela fala comigo assim, olha, Gil, eu não gosto disto, sabe? Eu já elimino aquilo na minha cabeça. Entendeu? Você já começa a pensar em outra coisa e tirar aquelas coisas que ela não gosta. Tipo assim, você vai cortar o cabelo comigo, você fala assim, ô Gil, eu queria um cabelo, sabe, assim, assado, queria fazer uma franja e tal. Ela já falou o que ela quer. O que você acha? Eu acho que se você fizer um cabelo, fizer uma franja repicada, eu vou responder aquilo que ela queria ouvir. Você tá entendendo? Porque eu prestei atenção no que ela falou. E eu sempre falei o seguinte, se eu perguntar para você o que você gosta, o que você quer, e você, eu tô na dúvida, o que você não gosta? Elimina. Hoje Gil, tem 2 pontos que eu acho muito interessante na tua história até aqui. Uma que eu falo sempre, né? Que é aprender com tudo e com todos o tempo todo. Tá sempre disposto a aprender, né? E a capacidade de ouvir. Porque muitas vezes você chega num lugar, num treinamento, num curso lá que você vai, e você fala assim, eu já sei, você já bloqueou todo o aprendizado. Sim. Todo aprendizado. E eu vejo que a mentalidade das pessoas de sucesso é essa, tá sempre aprendendo. E eu vejo até a terceira, né, que também muita gente tem dificuldade. Mas com essas coisas que você falou, né, naturalmente, sem querer, ele tá se vendendo. Ele vende o trabalho dele sem fazer força. Qualidade. E eu sempre falei que eu não sei vender nada, sabe? Mas você vende, você sabe vender, só que você vende naturalmente, sem fazer força. Eu não sei vender. Eu falo que eu não sei vender. E eu, por exemplo, tenho um produto aqui no salão, é capaz de eu falar com você que lá na loja tal tem, mas eu não falo que eu tenho ali, entendendo? É só que a pessoa fala que eu vendo. Tá no seu sangue. Então eu acho que o segredo é você ouvir a pessoa, sabe? Verdade. Entendeu? Porque assim, cara, salão, você tem 1 milhão de lugares para você ir. Então, assim, todo cliente que vai até a mim, ele é muito bem-vindo. A pessoa saiu da casa dele, sabe? A pessoa atravessou a cidade, ou subiu o elevador, ou sei lá, ele chegou até ali. Então, para mim, isso é importante, entendendo? Sim. Não importa quem seja você. Não sei nunca o que meu cliente faz da vida, porque eu não pergunto, se ele não me falar. E eu... Tem um barbeiro que me atende, eu venho falando justamente com ele. Ele é muito comunicador, ele fala mais do que
Tem hora que ele esquece da minha barba e vai falando. E eu sempre falo com ele, meu querido, aprende a ouvir. Porque talvez quando você ouve, você conecta muito mais com a pessoa, com o seu cliente, do que às vezes você falando. O meu já é igual o Gil, o meu já escuta. Já escuta? Na verdade, assim, você vai, por exemplo, a pessoa vai a primeira vez, toda semana eu tenho cliente novo. Toda semana eu tenho uma pessoa nova. Toda semana. Aí, a pessoa vai a primeira vez, eu recebo, né, e tal. E eu deixo a pessoa falar. Se a pessoa não falar, como é que você está falando que você não sabe? Desculpa interromper. Como é que você não sabe vender? Você tem 42 anos de profissão, toda semana tem cliente novo. Porque você sabe vender. Todo cliente. Você vende no piloto automático sem saber. Não, mas sem saber, ou sabendo, você pega todas as ferramentas técnicas de vendas do mundo, elas estão baseadas em escutar primeiro e depois fazer a pergunta certa, e não falar. Você pega lá um SPIN que foi investido, acho que 30 milhões de dólares, num estudo de 12 anos com uma ferramenta de vendas. É isso, escutar o cliente e fazer a pergunta. Eu chego para atender, por exemplo, às vezes vou falar, um Eduardo Costa, por exemplo. Né, há tantos anos. Então, hoje eu atendo o Eduardo na casa dele. O Eduardo tem um salão na casa dele, sabe? Ele gosta, ele tem essa vaidade, tudo. Então, eu vou até ele. E tem dia que eu chego, o Eduardo é muito atento, agitado. sabe? Ele não para, assim. Elétrico. Ele pensa 24 horas. Então, ele está lá vendo um vídeo, alguma coisa, sabe? Às vezes eu chego, ele fala, eu quero dar uma... Eu já sei como é que ele está. Às vezes eu corto o cabelo dele o tempo inteiro. No final, ele sempre faz um vídeo me zoando. Entendeu? É intimidade. Sempre faz um vídeo me dando uma zoada, você tá entendendo? E às vezes a gente ficou o tempo inteiro sem conversar nada. Sabe? Então, assim, eu deixo a pessoa... Como você já conhece, quando você chega lá, você já sabe como é que tá o clima dele no dia. Já sei. Né? E no salão é a mesma coisa, entendeu? Ou às vezes eu percebo uma tristeza, às vezes, na pessoa, sabe? Aí eu tento... Conversar. Tá tudo bem, sabe? De certa forma, eu tenho um lado psicológico do amigo. Tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Aí, às vezes, esse tá tudo bem, deixa a pessoa... Confortável. Não, tá acontecendo isso. Meio que desabafa ali. Mas eu gosto de ouvir, você acredita? É aí que tá, é aí que você cria o vínculo, né? De amizade. Né? Aí do Hilton lá em São Paulo, você pulou pra onde? Então, aí do Hilton, eu sempre, assim, eu saí de casa, eu fui pra São Paulo e tudo, não foi nada, né, assim, programado, sabe? Eu vou pra São Paulo, eu vou viver em São Paulo. Aí eu tive convite para ir pra Belém, para a inauguração do Hilton Belém. Eu tive convite para trabalhar em Brasília, eu tive convite para trabalhar em... Como é que chama, gente? Esqueci o nome do país. Que era um pessoal que vinha muito a São Paulo fazer compra e vinha uma mulherada. Então, assim, uma vez veio, algumas fizeram cabelo, da outra vez ela trouxe, assim, 15, sabe? Lotou o salão. E queria que eu fosse para lá, esqueci o nome. Se eu lembrar, eu falo. E tive convite para ir para os Estados Unidos e tudo, mas eu queria voltar para casa. Sabe? Eu queria voltar para minha família, meus amigos do bairro, que até hoje, sabe? Meus amigos ali e tudo. Só que assim, família. Você estava bem profissionalmente, mas sentia falta da família, dos amigos de infância. Sentia falta saudade da Rua Jacuí. Muito. Dos botecos do bairro Ipiranga, sabe? Então, assim, de amigos mesmo, né? Da minha família e tudo. E, enfim, deu certo, né? Eu voltei e aconteceu. E eu procurei emprego, não consegui, porque eu não tinha carteira de cliente. Aí meu irmão falou, não, eu vou te ajudar, a gente monta um salão. Aí eu montei o primeiro salão, mas eu nunca quis ter salão. Eu queria trabalhar num bom salão, entendeu? Mas eu não consegui esse emprego, Aí seu irmão te ajudou. Meu irmão me ajudou. Eu montei o primeiro salão Foi na Rua onde? Na Rua Paracatu. E era uma casa, uma maison. E a maison, o nome foi até indicação da esposa de um gerente de alimentos e bebidas do Hilton, que chamava Marilyn, uma francesa maravilhosa, que ela falou assim, se você montar uma casa, o seu salão vai chamar La Maison Gil. Aquele jeito tão bonito, né? E ficou na cabeça. E era La Maison Gil durante um tempo, até eu mudar para um lugar bem pequenininho
e transformar num estúdio de Marciano. Entendendo? Eu sempre usei... Meu nome é longo, né? Gilvan Ricardo Amaral Marciano. Eu sempre usava Amaral. Uma vez uma pessoa falou comigo, no interior de Minas, uma menina até da Bandeirantes, Usa o ela falou, você tem Marciano. que usar Marciano, que é muito forte, que é o sobrenome do meu pai. E ficou. Porque o Amaral é comum. O Marciano já não é tão comum e é forte, o né? Gil Marciano. Aí essa história foi uma história muito louca. Aí eu voltei para BH, comecei a trabalhar. Aí eu tinha um amigo de São Paulo, maquiador César, que ele trabalhava para as melhores agências aqui de publicidade. Aí nós ficamos, não lembro nem como que a gente se conheceu. Ele falou, Gil, você podia ir comigo fazer os cabelos, eu faço as maquiagens e tal. E começou a me apresentar nas agências de publicidade. Então eu trabalhei com o Rogério Falabella, com o Feliciano, com as melhores agências. E depois o César adoeceu, meu pai era farmacêutico, sabe? Então meu pai ajudou a cuidar muito do César, o César voltou para Santos, veio a falecer. E eu fiquei com esse cargo de atender. Então, assim, cara, eu fiz muita coisa. Eu fiz lançamento do Hotel Del Rey, eu fiz lançamento do Shopping Cidade. E aí, por causa disso, você começou a fazer maquiagem? Ou você já Não, fazia eu antes? já fazia. Eu aprendi, eu já fazia na época do Hilton, né? Uhum. Eu comecei, dentro dos meus cursos, comecei a aprender a maquiar. E eu aprendi a maquiar mesmo. Sempre maquiar junto com o cabeleiro? Sim. Com o cabelo? Sim. Nunca separado? Não, sempre junto. Sempre andar junto? Eu aprendi a maquiar com meus patrões, né, assim, mais ou menos, e depois com o Marcelo, chamava Marcelo Bilt. Ele era de Uberaba e era Marco e Marcelo Bilt, que faziam, tipo, 9 de cada 10 capas das revistas W Cultural. E ele, assim, cantou comigo, com a pessoa, sabe? Eu conheci ele fazendo Cláudia Raia, que ia fazer a estreia da peça Gatão de Estimação, e eu ia continuar aquele trabalho dele. Aí ele me deu um curso na Maison dele. E a gente ficou amigo. E até hoje, acho que ainda existe a marca. Ele morreu num acidente de carro, em Uberaba, sabe? Então, assim, eu tive nessa trajetória toda, eu tive muitas pessoas muito queridas que foram Parte muito da importantes, trajetória, né? na minha trajetória. Né? E às vezes eu via as coisas e falava, cara, nunca isso vai acontecer. E aprendi que nunca é tempo demais. Aí depois, como é que foi o convite para ir por Minas? Então, aí eu estava trabalhando, eu já tinha um salão, estava na Rua Imorés, e um amigo meu, que era do departamento de compras, lá já na Com a Morés ali no obra, né? Lourdes? Hã? Na região de Lourdes? Era na Imorés ali, quase com o Rio Grande do Sul. Não tinha nem... Quando eu fui para lá, não tinha Diamond, não tinha nada disso, né? Não sou antigo não, tá, gente? Eu li na internet. Aí esse meu amigo passou e a gente conversando. Eu falei, e o salão, né? No hotel e tudo. Tinha acabado de inaugurar. Ele falou, Gil, ninguém pegou. Tá muita gente querendo, mas ninguém pegou, não. Aí ele foi embora. Daí, uma hora ele me ligou. Aqui, marquei uma reunião para você que é amanhã, cedo. Reunião? Falei de você, o pessoal já te conhece, nome. E eu falei, meu Deus do céu, eu contei isso pra uma pessoa. Lá no Mauro, no podcast. No Marcelo, que teve lá ontem. Aí eu falei, meu Deus, fui pra lá assim, tá, se aceitar, como é que eu vou montar um salão no hotel desse? Sem grana, sem dinheiro, sem nada. E eu fui, conversei, falei, vou te mostrar o espaço. Quando ela abriu o espaço, já estava pronto o salão. Era só você entrar. Só entrar. Aí ela falou, não, mas eu vou mudar as cadeiras, vou fazer isso. E eu fiquei durante um ano, eu atendia um dia na Imorés, um dia no hotel. E é o que as pessoas não entendem. Eu chegava no hotel 7 horas da manhã, ficava até 8 da noite, às vezes eu atendia uma pessoa. Entendendo? Que ainda não tinha carteira de cliente, o hotel era novo. Não, e eu só fui para o hotel, primeira coisa, eu posso trazer meu cliente, que se for depender só de hóspede, eu não fico, não. Sim. No Hilton foi a mesma coisa. Sim. Eu posso trazer meu cliente, se for depender de hóspede, porque não era comum você frequentar um salão de hotel. Sim. Certo? A pessoa descia para fazer uma unha e via a gente trabalhando e acabava resolvendo fazer outras coisas. E eu fiquei um ano nisso, sabe? E meus clientes começaram a migrar. Falei, nossa, Gil, você foi para o outro lado. E eu falava, assim, olha, só que aqui é o seguinte, você tem que procurar estacionamento. Chegar lá, tem manobrista, tem estacionamento. E as pessoas começaram a ir.
sabe? Tinha Então, essa foi facilidade de estacionamento, né? Foi tudo muito... Porque no Lourdes ali, o ponto ali era ruim para parar. Nossa, era muito... E eu ficava preocupado com o meu cliente, que saía. Minha cliente, por exemplo, saía num certo horário para pegar carro, um quarteirão de distância, Sim. né? Porque sempre teve esse problema. E assim, eu sempre fui aberto às mudanças, né? Eu, quando saí do hotel, eu tive que recomeçar tudo de novo. Imagina você ficar 24 anos num lugar onde o seu número de telefone era um ramal do hotel e as pessoas linkaram assim, Gil Marciano Ouro Minas. Isso é verdade. Só que o Gil Marciano levou a clientela dele para o Ouro Minas. E o Ouro Minas agregou o Gil Marciano. O Gil Marciano criou o Dia da Noiva em Belo Horizonte, que não existia. Entendendo? Então, eu levei essa coisa pro hotel. Então, assim, sempre Até foi muita uma gente parceria. sabia disso, né? Muita gente não sabia, né? Não. Quem criou o Dia da Noiva? Quem criou o Dia da Noiva foi o Gil Marciano. Dia da Noiva, dia do noivo. E os cabeleireiros queriam me matar, porque eu fazia um teste, sabe? Falei, o que você foi inventar isso? Eu falei, gente, eu faço para segurança minha. Entendendo? Porque é que a noiva chega no dia, tá de boa, sabe como é que ela vai Relaxa. ficar, entendendo? Aí, hoje, todo mundo faz e... Enfim. Então nasceu Hoje eu nem a ideia sua? Foi. Essa eu já novidade. fazia isso no Hotel Hilton. Que legal. Entendendo? Então, assim, pra mim era o seguinte, tinha coisa... Hoje tem as maisons, né? Aí eu falava o seguinte, tem coisa melhor, cara, você... Por exemplo, você tem uma casa, uma maison, que vai ter no máximo ali 2 banheiros, 3, né? Aí você tem um hotel com 300 apartamentos, onde a noiva vai ter um apartamento pra ela. Ela não vai dividir com ninguém. Ela vai descer no salão, fazer o cabelo, a unha, vai na sala de massagem, faz massagem, mas o quarto é dela, ela não vai dividir. Você tá entendendo? Diferente. Eu sempre deixei isso. Então era diferente. Exclusividade. E eu montei 3 opções na época. Ela podia ter, por exemplo, chamava pacote de casamento, que ela entrava às 9 da manhã, tá? E aí fazia todo o serviço já incluído, mais a noite de núpcias. E a diária dela estendia até às 18 horas do dia seguinte. Aí ela tinha a opção só do dia, das 9 até a hora do casamento, e tinha a opção de só noite de núpcias, ok? Que seria de 2 horas da tarde, por exemplo, até meio-dia do dia seguinte, e algumas coisas assim. Ou seja, eu dei as opções e o marketing criou. E o que eu fiz? Peguei todos os telefones contatos, meus amigos cabeleireiros, falei, pode ligar para todos em meu nome, e assim, porque eu não queria ser só o Gil faz, entendendo? Meu salão estava ali, você quer fazer comigo? A gente está aqui, eu tinha uma equipe. Mas você tem uma noiva que vai ficar hospedada no hotel. Você vai até... Então, explica para ele que a noiva, que ela pode comprar só a noite de núpcias e levar o cabeleireiro dela, atender ela no apartamento. Usar. Eu criei, sabe? Que legal. E as pessoas estranhavam isso, entendendo? A coisa que o pessoal mais estranhava, falava assim, aqui, depois eu vou lá tomar um café com você. Pessoas... No começo todo mundo estranhava. Então, eu vou tomar um café com você, não vou lá para saber o que você faz, sabe? De onde que surgiu essa ideia, Ju? O quê? Do Dia da Noiva? Eu já fazia no Hotel Hilton. Você fazia lá em São Paulo. Já fazia, porque já existia, né? Já Aqui em tinha. Belo Horizonte que não tinha. Lá em São Paulo, Rio já tinha. Em São Paulo, no Rio, não sei. Em São Paulo já tinha. A pessoa ia... Aqui que não tinha esse hábito, esse costume. Não tinha. A pessoa ia no salão e fazia, né? Então, aí o pacote da noiva começou a inventar um monte de coisa, sabe? Mas lá em São Paulo já tinha ou você que criou também? Não, Lá, em São lá Paulo você já tinha. Aqui. Você trouxe essa ideia para cá. Entendi. Né? Porque aí existia, assim, 1 milhão de pacotes. As pessoas faziam depilação, faziam tudo, né? E eu comecei a cortar, eu comecei a enxugar isso. Porque a pessoa falava assim, você pode tirar isso, tirar aquilo. Então eu comecei a fazer um pacote bem enxuto. Mais básico. E a pessoa poderia acrescentar o serviço que ela queria. Legal. E funcionou muito bem durante... Nossa. Tinha dia de eu fazer 10 noites no dia. Aí você fica com 24 anos no Hotel Ouro Minas e sai e começa novamente. Aí vou para um prédio comercial no 9º andar, com meu telefonezinho, WhatsApp, que ninguém tinha. Aí você entrava no Google, você só achava Gil Marciano Ouro Minas. Eu não conseguia desvincular isso, você tá entendendo? Um amigo meu que tem uma loja de suplemento ali no bairro Deve ter tido uma Palmares, demanda muito grande no Instagram, né? as pessoas começaram a me Instagram. procurar, assim. Aí eu comentei com esse meu amigo que tem essa loja lá no Palmares.
E falei com ele, tá acontecendo isso. Ele falou assim, uai, Gil, o meu aqui eu resolvi, eu faço pra você. Eu falei, mas você mexe com isso? Ele falou, não, mas eu faço pra você. E ele conseguiu, cara. Ele conseguiu fazer, falou, você vai receber uma senha. Aí eu liguei para o menino que sempre me atendeu nessa área, né? Falei, Gustavo, eu consegui, cara, até a senha, tá. Aí hoje chama. Minha sobrinha deu a ideia de fazer Gilmaciano Experience, uma nova experiência. Boa. Entendendo? Quando a gente foi para lá. Uma sala comercial, aí essa sala tem uma varanda, tem jabuticaba. Aí um cliente meu me deu 4 jabuticabeiras, você tem que ter jabuticaba aqui, porque é prosperidade. Outro falou, nós tem que ter uns pinheiros. Aí meu amigo Giba da Pastelândia, não, tem que ter uma tenda aqui. Sabe essas coisas? Vamos chegar, você chega lá, velho, assim, aí até uma babosa. Tem um dedo de todo taia. Tem um dedo de todo mundo. Tem. Porque todo mundo gosta dele, todo mundo quer o bem dele. Tem, aí eu falava assim, tá aqui, eu preciso de um lavatório, me dá um lavatório. E assim, e aconteceu, cara, sabe? E hoje as pessoas começaram a me achar pelo Instagram, né? E pessoal, mas você vai perder seus clientes. Falei, cara, o Gil já existia antes de Ouro Minas, sabe? Querendo o cliente é do mercado, né? Velho, todos. O cliente é do mercado. Se o cliente vai se ele quer voltar para você, ele vai dar um jeito de procurar te achar. Sim, aí quando a Érica Drummond reassumiu o hotel, né? Ela me ligou, sabe? Falou, não, Gil, eu preciso que você volte. Eu falei, Érica, eu já estou instalado, eu não quero mais equipe, eu não quero fazer. E assim, eu tenho uma parceria tão legal, sabe? Então, eu mesmo ofereço uma noiva, por exemplo, olha, eu vou me hospedar no hotel, eu vou lá e faço você. Entendendo? Uhum. Então, ele hoje tem outro salão. Porque você está perto do hotel também, né? Do outro lado da avenida. Não é longe. Então, hoje já tem um salão lá, mas assim, as pessoas me procuram, se procura a recepção, cara, segurança, taxista, o povo me dá, o Gil tá ali naquela varanda ali, sabe? É muito todo legal, mundo conhece. Né? Quem que é o seu cliente mais antigo? Nossa, são vários. Cara, vários. Porque quando eu abri o salão da Pracatu, era uma casa, né? Eu fiz panfleto. Minha boca tá seca. Eu fiz panfleto. Aí o que eu fazia? No domingo, eu saía pelo bairro ali, Santo Agostinho, aquela região, colocando panfleto nas caixas de correio. Olha só. E eu tenho 2 clientes até hoje, que chamam Luzia Murari e a Érica Murari. Elas foram uma das primeiras clientes, que até hoje a gente conta o seguinte, que elas chegaram, a mãe assim, você vai ser primeiro, não, você vai ser primeiro. As duas, elas moravam lá perto, sabe? E são minhas clientes até hoje. Então, eu tenho clientes desde o primeiro salão. Que te acompanharam no Ouro Minas. 42 anos. Todos, até hoje. E eu tenho clientes que, igual eu te falei, some durante muito tempo. Tem pessoas que sumiu 20 anos. E hoje volta e eu tô ali pronto para receber ela, entendendo? A pessoa sempre será bem-vinda. Eu tenho cliente que corta cabelo comigo uma vez por ano. É uma delegada. Hoje ela mora em Juiz de Fora. Uma vez por ano. Ela vem pra cá pra cortar cabelo. Mas quando eu falo, eu corto uma vez por ano. Se ela para o cabelo e tal. E quando, às vezes, num workshop, né, que eu ia falar, eu falei, gente, fidelizar cliente não é o cliente que vai toda semana. Aí eu conto. Eu tenho uma cliente que corta cabelo comigo uma vez por ano, mas ela corta cabelo comigo há mais de 30 anos. Isso para mim é uma fidelidade. Sim. Você está entendendo? Não é a quantidade de vezes que ela vai. Sim. Né? Então... E para manter 30 anos com você, é uma fidelidade, é uma experiência, é uma entrega. Sim. E assim, ela é muito alta, sabe? Ela usa esse cabelo repicadão. E o pessoal olha e fala, nossa, muda, né? O dia que você quiser mudar, eu vou mudar, porque ela está comigo esse tempo todo. Igual o Fabiano Menotti. O Fabiano, que cabelão dele, daquele tamanho. Tem gente que fala comigo, muda o cabelo do Fabiano. Eu falei, não, muda você, cara. Por que corta comigo? Porque eu respeito ele. E ele fala comigo, um dia eu vou mudar, Gil. O dia que você quiser mudar, eu tô aqui. Mas enquanto você quiser, né, aquele negócio de escutar, tem que ser do jeito que ele quer. E o Fabiano é muito engraçado, né? E eu sempre falo, vamos fazer uma cor no seu cabelo. Ô, Gil, até voltando um pouco, né, do que você falou aí, que muita gente acha que o sucesso vem por acaso, né? Você tem um currículo fantástico, fenomenal. Conta um pouquinho tanto de curso que você fez, né? Até curso fora do país você tem. Então isso não... É aquele negócio, esses 30 anos de sucesso não é à toa, né? Esses 42 anos, né?
Então, na verdade, hoje a gente faz... As escolas são conhecidas como por academias, né? Então, eu tenho, além de formação de cabeleireiro em São Paulo, né? De escola normal, é, eu fiz uma academia que chama Pivot Point. Eu fiz na Argentina, mas tem em outros lugares. Em São Paulo até tem também. Mas eu fiz na Argentina Pivot Point, todos os módulos. Eu fiz Tony Guy, que é na Inglaterra. Eu fiz Vidal Sassoon, que é também na Inglaterra. Eu fiz uma academia que chama Mahogany também, que é em Londres. E fiz vários cursos assim. A L'Oréal trazia, por exemplo, um profissional, Jacques Barchot, de Paris, para um curso em São Paulo. Eu estava lá. Ah, trouxe o fulano de tal, estava lá. Sempre aberto para aprender. E todo mundo achava que eu tinha que coisa pendurar nova. aquele monte de diploma. Eu nunca coloquei, né? No hotel mesmo, o pessoal falou, nossa, você tem que colocar foto dos seus artistas, tudo certo. Eu falei, gente, eu não gosto. Eu não vou fazer isso, entendendo? Não vou expor. Então, aí eu comecei a fazer... as empresas começaram a me chamar. Então, eu trabalhei para a L'Oréal, para a Vela, né, para a Schwarzkopf, para todas as empresas de cosmética. Tem uma empresa que chama Look Cosméticos, que é do Celso, que é o distribuidor da Schwarzkopf, que é alemã. E na Look, eu teve uma época que eu dava 4 cursos por mês, toda segunda-feira, sabe? Então, Você dava curso de cabeleireiro. Eu dava curso ou de corte, ou de maquiagem, ou de penteado, ou pequenos workshops. Então, eu já fiz workshops para 20 pessoas até 750 pessoas em Salvador, em Brasília. Isso que é legal. Sabe? Sendo um dos profissionais, né? Apresentando. E, então, por exemplo, vamos supor, a Keone vai lançar uma coloração de cabelo, tá? Então, vai a técnica que vai falar da coloração e tudo, e vai o Gil como suporte para poder finalizar aquele cabelo. Mostrar o corte, mostrar o penteado, né? Ou às vezes a maquiagem. Tudo. Certo. Então tem muita gente hoje que fala, nossa, você foi minha primeira inspiração, sabe? Comecei através de você, é legal, Isso né? é legal, gratificante, né? Você ouve hoje tantas pessoas que formaram através de ter sido inspirado por você ou ter tido ter ido a um workshop, a um curso. Fala também um pouco dessa mudança, né, do mercado, né, que 42 anos tinha uma visão, hoje está numa pegada totalmente diferente. Igual você falou aí, o seu Elias com uma metodologia diferente de barbearia. Tem o Max Visual que vai vir aqui também, que faz muito curso de infoproduto hoje. Sim. Que é muito legal a metodologia dele também. Então, se você pudesse falar um pouco do mercado no geral, nessas mudanças que a tecnologia tem trazendo. Hoje, por exemplo, o Elias, ele hoje tem uma escola, né? Que é a academia do Elias. O Elias, para mim, ele foi a primeira pessoa a trazer uma academia de nível internacional para cá, que é em Belo Horizonte. Então, só que é o seguinte, para você fazer a academia do seu Elias, você já tem que ser um profissional, senão você não pega nada. É a mesma coisa, o cabeleireiro sai daqui... Não pode chegar no básico. Não. Ali já tem que ter um preparo. Porque você não consegue pegar, sabe? Vai ficar perdido. Você vai ficar completamente perdido. Você tem que ter uma noção muito boa para você fazer. Já tem que ter uma experiência de mercado. O Elias trouxe isso. Hoje, as empresas, assim, tem muita coisa no mercado, sabe? As coisas hoje estão... Eu te falei, cada dia tem uma inovação, competitivo, e você tem que estar antenado desse tipo de coisa, sabe? Porque a internet está aí. Então, seu cliente está muito mais na frente do que, às vezes, do que você. Eu posso falar que esse mercado também vive uma era da experiência, né? Sim. E tá saturado também, né? Tá prostituído, sabe? Hoje tá assim, todo mundo... A pessoa viu um barbeiro, por exemplo, todo mundo quer ser barbeiro. Você quer ser barbeiro por quê, velho? Não, porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou fazer isso, Todo mundo acha que ganha dinheiro. Não é assim, bem assim também. Não é assim, cara, sabe? Né? Você vai abrir uma barbearia hoje, vai trabalhar numa barbearia, sabe? Vai ser... Ter experiência primeiro, vai ter aprender primeiro. Para você ver se é isso mesmo que você quer, né? Ou num salão, sabe? E outra coisa... Escolhe o que você quer. Aprenda tudo. Mas escolhe, por exemplo. Eu tive formação em tudo.
né, de cabelo. Quase tudo. Né, e primeiramente, Mas, né? hoje eu só corto, maqueio e penteio. Eu não Sim. faço química, não faço nada disso. Até um exemplo, né? Porque querendo ou não, você foi empreendedor. Você aprendeu. Não sei se você tem alguém que administrou o seu salão, né? Por mais que você tenha tido alguém para administrar, você também aprendeu um pouco de administração. Você Né? aprende, né? Você aprende na marra, né? Porque você tem que... As coisas acontecem, né? Entende? Você tem muita perda, Você tem que aprender, né? Você tem que aprender a comprar. Então, Você tem... comprar, a contar, fazer os cálculos para dar, como se diz, dar lucro, né? Sim. Porque senão também não adianta. Não, é muito complicado, sabe? Quando você entra nesse assunto assim, às vezes a pessoa quer falar, olha, eu quero montar um salão, por exemplo. Às vezes a pessoa só é investidora, né? Ela acha que vai colocar um profissional ali. Primeiro, ela já está na mão do profissional, já ferrou tudo. Entendendo? Se não tiver uma noção, velho. E eu aviso, eu falo, olha, é assim, assim, assado. Você tem certeza que é isso que você quer? Entendendo? Porque não é fácil. Você pega aí os grandes salões que tem aí 30, 40 pessoas trabalhando, conversa com Não é quem tá na fácil. frente pra você ver, não é fácil. O próprio seu Elias, né, que tem franquia e tudo, não deve ser fácil Então, abrir as hoje o franquias. Suelias tem franquias, mas as lojas, as primeiras lojas são dele mesmo, Sim. né? Então, hoje eu não sei, mas ele já tinha o quê? 100 funcionários, pouco mais de 100 funcionários. Hoje ele tá abrindo as franquias, entendendo? E que é uma dor de cabeça também. Sim. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que estar ali. Sabe, cara, Manter o mesmo padrão. Tudo tem um atraso Claro. ali que você não dorme, você dorme pouco, você é cobrado demais, você tem que estar. Não é fácil. Tentar manter não. o padrão, né? Fazer Não, as pessoas não. manter o mesmo padrão. Então a organização não é fácil. E hoje a internet vende muita ilusão, né? Muita ilusão. Porque você pode ter tudo hoje na internet. Você quer ir mais do que quantos coaches você vê aí, quantas pessoas influências que você vê. A pessoa coach, a pessoa vai. Aquela Agora oferece até um parou. curso para te ajudar a vender uma coisa que nem ela conseguiu vender, sabe? Nem ela tem. Exatamente. Eu tô errado. O cara, eu vi uma pessoa falando esses dias, numa live que ele fez, até que faz o boteco, o Lucas. Ele falando assim, o cara vende, eu vou te falar do casamento, sabe? Como você faz para ter um casamento perfeito? O cara tá no 5º casamento. Você sabe essas coisas assim? Então, assim, a pessoa vende aquilo Ele é que nem especialista, ela. ele já chegou no 5º. Só se for, né? Aí você vê aquele cara que... O especialista não é o cara que teve um casamento e que durou 50, 60 anos, não. O especialista é o que teve 5. Sim, que passou por... Aí você quer ver aquele cara que quer ensinar os outros a ganhar dinheiro, mas ele não tem dinheiro. É isso que eu tô falando, mas tem demais, sabe? Tem? Tá muito cheio disso, tá muito chato. Você tá entendendo? Agora até parou. Agora você falou, teve uma época, uns 2, 3 anos pra cá, que todo mundo era coach. Você abriu o Instagram, todo mundo era coach. Fala assim, E era coach pra Como é que ganhar fala? dinheiro, era coach pra saúde, era coach pra um monte de coisa. como que eles colocam parcerias inbox? Aí a pessoa tem 1000 seguidores. Parcerias inbox. E outra coisa chata também, tá? É o tal da parceria. Entendendo? Todo mundo quer parceria de mão única. Não existe. Parceria tem que ter pessoa- mão dupla. Mandou. Tem que ser mão Todo dupla, negócio tem velho, que ser mão sabe? dupla. Eu Todo bom Eu já negócio- trabalhei tanto de graça, velho. Mas tanto, você tá entendendo? E até hoje, se a pessoa souber me pedir, ela ganha comigo se ela E, quiser. Gil, não é errado trabalhar de graça, mas você trabalha de graça quando você está começando, adquirindo conhecimento. Às vezes você não ganha o financeiro, mas você está ganhando o conhecimento. Lógico, você Né? tá entendendo? Aí vale a Você pena. sabe Essa geração hoje não sabe disso. Não. Vai falar em trabalhar de graça. Não, se você não tem conhecimento, você está trabalhando de graça, você não está ganhando dinheiro, mas você está adquirindo conhecimento e adquirindo experiência. E a pessoa Depois que você tem conhecimento e experiência, aí tem que ser mão dupla mesmo. Não, e a pessoa pede, por exemplo, eu vou... Não, faz isso, 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 que eu... Aí vai lá, faz um store, você tá entendendo? Que ela publica uma vez só. Não faço mais isso, sabe? Não faço. Esse meu amigo da loja de suplemento, ele falou comigo que ele faz assim agora. Você quer... Faz o seguinte, vamos inverter. Você vai entrar 5 clientes. 5 clientes comprou aqui, por indicação sua, aí a gente vai fazer uma coisa legal. Boa. Tá certo. Entendendo? Porque, cara, começou a ficar chato, sabe? Começou a ficar muito chato. Porque eu acho assim, o preço, tá? O meu preço, ele é isso aqui, ó. Ele nunca é mais porque vai ser, na época, por exemplo, quanto você cobrou para cortar o cabelo do Neymar?
Meu preço é um único. Certo? Quanto que você cobra para cortar o cabelo do Fabiano, do Eduardo Costa? Meu preço é o um mesmo. só, velho. Ele pode, O ele do não fulano vai, do Neymar é o ele mesmo não vai preço. ser maior porque é o fulano. Ele vai ser maior se eu precisar sair do meu local, Não. me deslocar. Você tá Tiver um entendendo? custo maior do que o normal. Sim. Mas se for lá, ele vai ser o mesmo, ele pode ser menor. Você pode falar comigo, sentiu? Não é nem verdade que vai alterar, né? O preço total vai alterar porque vai ser cobrado outras coisas além do corte, né? Às vezes a O pessoa me transporte, pede a para ficar locomoção. por conta e me paga uma diária para ir lá e ficar por conta dele. Exatamente. Você tá entendendo? Dela, enfim. Mas ela pode ser menor, porque tem gente que fala, Gil, eu queria muito cortar cabelo. Cara, mas eu não posso. O que você pode fazer para mim? Você ganha. Comigo você ganha, entendendo? Quantas vezes a pessoa... Meu sonho, Gil, é fazer meu dia da noiva com você, por exemplo. Vamos cortar o cabelo do Adriano? Vamos. Fechou? Fechou. Entendendo? Então, assim, vamos fazer seu sonho. Porque você vê Você consegue fazer a franja dele? Isso Dá pra fazer a franja? Já colam ali uma... Já, essa tendência agora que tá tendo de prótese, né, capilar, que hoje é comum. Virou modinha também, né? Os caras tiram, põem, né? Mas eu fui o primeiro a trazer esse curso para Belo Horizonte. Era um cara do Rio de Janeiro, esqueci o nome da marca, que ele morava em Nova York, certo? E as irmãs tinham essa coisa no Rio de Janeiro. E eu vim em São Paulo, ele falou, me arruma 5 profissionais, eu levo o curso para você de Belo Horizonte e você ganha o curso. E eu arrumei os 5 rapidinho. Tem um, inclusive, que até hoje é um dos pioneiros aí em colocar prótese. Então, naquela época, e eu gosto de aprender a fazer, né? Então, naquela época, você precisava ter uma sala específica, sabe? Porque a pessoa não queria se expor. Hoje, velho, os barbeiros tudo faz. Ninguém tá nem aí, não. Você entra 2, 3 ali, o cara já põe peruca, tira peruca, põe prótese, tira prótese. E eu comecei a ensinar as pessoas como que corta, porque tem um jeito especial de você cortar e tal. Então, eu pensei, mas você me ensina? Na hora, velho. Hoje, virou uma coisa... É igual lace, aquelas perucas, né? Você vê umas mulheres aí com cabelos maravilhosos, é peruca. Chama lace. É a mesma função da prótese, é uma película, entendeu? Isso, uma coisa, tipo assim, as Beyoncé da vida aí, as Beyoncé, sabe? Que já usa isso há anos. Rihanna, essas Rihanna, tudo que eu uso há anos tem uma coleção. Então, faça uma touca no cabelo, aquela touca antiga de meia mesmo, e vem com a peruca, prega e cola ela. Hoje você vê isso muito na internet. E os cabelos são maravilhosos, entendeu? Então, a pessoa, cada dia, pode ter um look. Então, isso é uma coisa... Hoje tem muita facilidade para isso, né? Comum. Tem. Hoje você consegue comprar, hoje todo mundo faz. Então, assim, para colocar uma franja ali... Fica até cabeludo, ele fica, né? A gente faz. Mas... Tá na era do implante também agora, né? Todo mundo fazendo vários implantes. Tem. Hoje mudou muito também, né? Porque na época que começou, a pessoa tinha que cortar, né? Você fazia um corte e retirava ali para poder implantar, certo? Para reimplantar. Hoje não existe mais isso. É um método Fourier, acho que é Fourier, que ele tira, certo? E faz. Isso começou muito forte na Turquia, né? Que virou assim, uma febre. Inclusive o Mancini, jogador, ele me ligou uma vez e falou, Gil, tô levando uma pessoa para te conhecer, vou conhecer você, o seu Elias e uma outra pessoa em Goiânia. E eu cuidei do Mancini muitos anos, né? Quando ele veio novinho do interior para jogar em BH e tal. Então eu conhecia como que estava. Quando eu vi o Mancini, cara, eu fiquei chocado, assim, com a perfeição do trabalho, sabe? E era um procedimento, assim, que custava muito mais barato você fazer na Turquia. E ele me trouxe a pessoa que era responsável, tipo assim, ele fazia uma foto sua, mandava para o médico fazia uma análise, você tá entendendo? E você falasse, venha, pode ir que vai rolar o transplante seu de cabelo. E te dava uma garantia, entendeu? Então, hoje tem vários médicos, né? Sensacionais. Muita gente vem de fora fazer aqui em BH, por incrível que pareça, entendeu?
Tem muita gente aqui, como cirurgia plástica, tem muita gente que vem de muitos lugares fazer aqui em Belo Horizonte é referência. Tem muita gente. Nesse mercado hoje de barbeiro de salão, você pode falar que Belo Horizonte é uma das referências no país. De implante, se não for, falando de implante. De implante de cabelo. Normalmente de salão mesmo. Pode falar hoje. Não, São Paulo. São Paulo ainda é referência. São Paulo é aberto, né? São Paulo é a porta de entrada do Brasil para tudo, né? Hoje você competir com São Paulo é complicado. São Paulo é... Você já falou aí que deu palestra, workshop. Você não quis pegar muito essa parte, não? Ou você acha que não tem perfil? De? Treinamento, de workshop? Então, eu fiz tudo isso tão natural, sabe? Assim, eu fiz isso tantos anos atrás que hoje eu não sei ainda, assim, a gente ainda está trabalhando isso, sabe? Se eu faço, por exemplo, um curso online, você está entendendo? Porque eu sempre gostei de mostrar o que eu sei, da forma que eu sei. Sim. Sabe? Porque o que acontece? Eu vou numa academia, eu busco as técnicas, sabe? E eu sempre falei o seguinte, eu pego a técnica e trago para mim. Para sua realidade. Para minha realidade. Então, por exemplo, você vai fazer hoje uma técnica numa academia X, todos eles fazem tudo com desfiadeira, com navalha. Aí o profissional vai lá e ele quer fazer todos os clientes daquela forma. Certo? Sim. E não funciona. Cada um tem sua particularidade. O que eu fiz? O que eu sempre fiz? Eu sempre busquei a técnica, respeitei a técnica e criei o meu estilo para poder atender o meu cliente. Vou te explicar, por exemplo. Uma vez eu estava numa academia em Mahogany, em Londres. Aí ele falou assim, como que funciona? A gente vai para a periferia, vê o que as pessoas estão usando, senta um grupo e vai estudar o que vai ser a próxima estação. Como que a gente atende o cliente? Aí você chega na sua cadeira, o cliente chega na sua cadeira, você vê o perfil dele e vai criar para ele, dentro daquele perfil, o que seria melhor para ele. E eu só escutando. Cada um fala, nossa, legal. O que você acha, Gil? Eu falei, olha, eu acho isso muito interessante, mas para mim não funciona. Por quê? Eu falei, eu moro numa cidade, que é a capital do meu estado, tem um salão, num hotel, onde eu atendo pessoas do mundo inteiro, ok? Aqui na Europa, ou em vários lugares do mundo, a pessoa, ela é contratada pelo currículo profissional dela, não é pelo visual, ok? Então, aqui, você pega um gerente de banco de rabo de cavalo, você está entendendo? Você pega... A pessoa pode ter um defeito, cabeça físico, raspada, o cabelo liso. E lá não. Aí eu falei, por exemplo, eu tenho uma concierge, eu sempre citei duas pessoas. Um cliente meu, que é médico, e a concierge, a Krishna, que era do hotel. Falei, eu tenho uma cliente que ela é húngara, fala 7 idiomas, entendendo? Você chega no hotel, ela está com um salto 15 de taier, coque baixo, chiquérrima, entendendo? Se ela chegar para mim no salão e eu for olhar aquele visual dela e criar um estilo para ela dentro daquilo que eu estou vendo ali no momento, não se encaixa. Eu vou criar uma caixa. Só que quando a Krishna sai da porta do hotel para fora, ela tá de jeans, tênis, camiseta, mochila e uma riponga. Então, eu tenho que saber primeiro. E ele achou super interessante eu falar isso. Sabe? Eu falei, olha, eu tenho um cliente médico que ele é endocrinologista. A maioria dos pacientes dele são mais idosos. E ele é moderno, ele é bonito, ele é moderno. Só que se ele for atender o paciente hoje, lá, sabe, muito moderno, o paciente já olha para ele, desconecta, sabe? Então, eu faço um cabelo que ele possa usar mais arrumadinho e quando ele vai sair, estiliza ele. Aí ele achou super interessante. Entendeu? Dá para usar nos dois, teoricamente, nos dois mundos dele. Eu preciso primeiro entender o que a pessoa faz no dia a dia. Aí eu criar um estilo para ela. Entendeu? Legal. Porque ela não vai ser aquilo 24 horas. Bem pensado. Né? A não ser quando a pessoa é um executivo. Não, eu sou executivo 24 horas. Então eu sou executivo 24 horas. Então o Gil Marciano pensa em fazer um infoproduto mais para frente. Uai, quem sabe? Tá aí. Rolando. Ai. Não é nem, talvez, assim, pode ser um curso online, né? Até de cabelo, de técnica e tudo, de corte.
por exemplo, né? Ou de maquiagem e tal. Mas pode ser também uma coisa falando sobre isso aí, sabe? Sobre como funcionam as coisas, entendendo? E porque é o seguinte, ontem eu Isso é falei com interessante, uma porque dessas ninguém, pessoas... creio eu, que deve ter poucas pessoas no mercado que falam, igual você tá falando aí, fala esse tipo de coisa. Eu nunca parei para pensar. Não sei se as pessoas têm medo, sabe? Porque eu falo o seguinte, o que eu falei para vocês aqui, ou o que eu falo normalmente, eu vivi, eu não li em livro. Eu falo como experiência. Meu, mas por que você não fez lá atrás? Porque eu não tive essa experiência, entendendo? Então, eu tô falando para você que você pode fazer diferente. Não, isso que você acabou de falar aqui, eu nunca parei. Que você poder ter um corte de cabelo que você pode usar de duas maneiras diferentes dentro Sim, é a forma de pentear. forma de pentear. Entendeu? Ontem, eu coloquei hoje uma amiga, né, uma cliente, amiga e tudo, que ela, quando ela muda, assim, um dia ela me ligou e falou, Gil, vou doar meu cabelo. Ela sempre cortou a pontinha e tal. E eu tô indo para cortar, eu vou cortar curto mesmo. Assim, bem curto. 70 centímetros de cabelo. Sabe, desapego. Que isso. E fez a doação. Foi uma ONG, inclusive, que ela me indicou, que até hoje, quando o cliente me pede, eu indico essa ONG, que é uma ONG que cuida de crianças, para fazer legal. perucas de crianças com câncer. E ontem ela foi para uma nova transformação, sabe, Gil? A gente estava trabalhando junto lá no trio Parada Dura, e a Renatinha é a esposa do Romário, que é o produtor musical do Eduardo Costa, e que também faz produção musical para outras pessoas. Mas ele toca também com o Eduardo. E ontem ela chegou o cabelo aqui e saiu transformado. Entendendo? Então, assim, eu coloquei agora, de madrugada, essa transformação dela. E, assim, ela tinha uma ideia, sabe? Aí eu fui mostrar pra ela um vídeo, ela falou, nossa, Gil, mas... E esse aqui? Eu falei, vamos fazer. Você usa. Se daqui uma semana você achar que é aquele outro, a gente vai muda de novo. Entendendo? Então você pode. E você pode usar esse cabelo assim, assado e tal. E eu e meu sobrinho fizemos juntos. Uma pergunta interessante. O Gil, que saiu de Belo Horizonte com 18 anos, imaginava ser o Gil Marciano que é hoje? Não. 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 Eu não Ter saí... conquistado tanto de coisa. Não. Eu saí por uma aventura, sabe, de trabalho. E... Não, eu nunca... Eu não Imaginou corri atrás e idealizou isso. Desculpa, eu não fui atrás disso. Eu não fui atrás, sabe, eu quero ser um sucesso. Sério que não. As coisas foram acontecendo muito naturalmente mesmo. Mão de Deus. Eu falo que Deus escuta minhas, sabe? Ontem eu conversei, ontem eu tava com, ele chama Mário Brunet, do Rio de Janeiro, é um pastor. Aí eu falei com ele, eu falei, Mário, eu sou uma pessoa assim, que eu converso sozinho. Ele falou, você não conversa sozinho, você conversa com Deus, Deus escuta suas coisas. Porque, cara, eu adoro, sabe? Às vezes estou na estrada assim, e eu começo a conversar, falar, sabe? Eu sonhar com umas coisas minhas, conversar. E tudo meu foi assim, igual assim, imagina um salão aqui nesse lugar, de repente eu estava sendo convidado para lá. Imagina um salão nesse prédio, imagina... Sabe, fulano de tal aqui. Imagina por exemplo, eu ia pro rodeio no sul de Minas. Eu falei, imagina um dia. Aí quando eu comecei a atender artista, eu falei, imagina um dia. Não tinha carro, não tinha nada. Imagina um dia eu chegando em Cambuí. Olha a minha ideia, velho. Imagina um dia eu chegando em Cambuí de carro. Ou com algum artista desse que eu atendo. Eu pensando, ver sozinho. Um dia. Ficou anos sem ter rodeio. O pessoal me liga, Gil, o rodeio de Cambuí vai voltar. E quem vai fazer show aqui é César Menotti e Fabiano. E o povo quer você aqui. Velho, eu rupiei inteiro, liguei pro Fabiano na hora. Falei, Fabiano, você vai tocar na cidade, uma cidade que eu amo. Ele falou, não, você vai comigo. Aí o pessoal me ligou, Gil, só que é o seguinte, vai ter o concurso da Rainha do Peão, a gente queria que você chegasse antes, para você ser jurado desse concurso, como era antigamente. Aí lá vai o Gil. Chamei um amigo meu para ir comigo, porque eu não pegava estrada assim. Entrei na cidade chorando com o menino, porque eu estava. Eu lembrei daquele sonho meu lá atrás, que só eu sabia. Eu cheguei de carro, dirigindo,
E ia ter um show do Sérgio Menotti e Fabiano, que eram meus artistas e meu cliente. O Fabiano me liga e fala assim, Gil, você tá onde? Eu falei, Fabiano, eu tô num hotelzinho aqui, perto da praça, eu não quis ficar na casa de ninguém. Eu tô num hotel perto da praça, e minha amiga morava nesse hotel. Falei, arruma um apartamento, um quarto aí pra mim. Ele falou, não, porque o pessoal vai ficar em Pouso Alegre, mas eu quero ficar onde você tá. Eu falei, Fabiano, que é muito simples, cara. Eu falei, Gil, você me conhece, arruma aí pra mim. São simples demais, todos dois, né? É. Aí eu arrumei, falei com a minha amiga, falou, ó, escola um apartamento, mas assim, sem alarde, né? Aí a dona do hotel ficou doida, né? Falou, não, vou matar, tá. Aí chega o Fabiano com o motorista. Quem que era o motorista da prefeitura? Um cara que me conhecia na época dos rodeios. Que legal. Aí eu falei, Gil, o cara veio falando de você de lá aqui, de Campinas aqui. O cara foi buscar em Campinas, sabe? Tá falando que ele é querido por todos. Aí, você não cara, acredita? chega lá no recinto, era a abertura da festa, sabe? Aí eu levei uns amigos até o camarim, uma família de amigos, que é do Corre do Bom Jesus, para conhecer o Fabiano. Essa minha amiga era da área de saúde, estava lá trabalho. E o Fabiano começa o show, ele, o César Menotti e o Fabiano, e de repente ele fala assim, olha, né, agradecer, tal. Mas eu tenho um amigo que é muito querido, que parece que eu achava até que ele era daqui da cidade e tal. Aí fala, velho. Que legal. Gil Marciano. Os peões jogam o chapéu pra cima no retiro. Velho, foi muito... Aí o Gil vai loucura. Não, eu piro, velho. Eu choro igual um menino, tá entendendo? Porque as minhas lembranças são muito, sabe? Entendendo? Atrás, lá atrás, lá do início. Lá atrás. Daquele menino pequeno de 18 anos que passou muita dificuldade para chegar onde chegou. Eu me emociono com as pessoas, assim, com o sucesso das pessoas, sabe? Tipo, eu vejo tanta gente ser massacrada, entendendo? Desacreditada e tudo. E assim, eu acredito em você. Legal, Gil. Tá? Até que você me prove o contrário. Sim. Entendendo? Então pode ninguém acreditar. Eu vou acreditar. Vou te dar um pouco. Agora você entrou num assunto interessante até nisso. Além de você ter começado de baixo e ter tido sucesso, você participou na vida de muita gente, né? Muita gente. Que começou de baixo, né? Muita gente. E poder... Explica um pouco como é que é fazer parte de estar do lado dessas pessoas, principalmente o pessoal do sertanejo, né? Que, igual você, às vezes começa de baixo, não tem nome e tudo, e de repente estoura. Hoje são pessoas de sucesso, de renome, é aquele negócio, né? Que todo mundo acha que é um estalar de dedo, que você fica famoso e tudo tem um trabalho, tem um tempo de maturação para você poder prosperar. Né? Então, você imagina, por exemplo... Porque até a vida, né, do um artista também hoje tem um planejamento, tem um processo para a pessoa poder estourar, né? Não é de um dia para o outro, não, né? Não existe segredo para sucesso, não, velho. Se existisse, todo mundo fazia. Acaba sendo... Hoje tem todo um planejamento, tudo acaba... a vida de uma dupla ou de um cantor é como se fosse uma empresa, né? Sim. Tem todo um planejamento, tem todo uma equipe trabalhando para que possa prosperar, né? Sim. Entendeu? Hoje, por exemplo, o Gustavo hoje é o número 1, né? E assim, o Gustavo tem uma equipe, velho, que, pô, sabe, fundamental. Assim, eu sou até suspeito para falar porque eu gosto... ele, para mim, é a maior referência, talvez, do mercado sertanejo de artista que soube usar, de certa forma, o dinheiro para se tornar empreendedor. Hoje, ele é um baita no empreendedor. Ele é super e assim, ele passou uma fase difícil, tá? Ele deu uma volta por cima. Eu acompanhei tudo isso, né? O Eduardo, por exemplo, quem me apresentou o Eduardo foi o Alan e Alex. Sabe, na época de Três Lobos, sabe aquelas coisas todas? Então, assim, o Alan e Alex falou assim, ó, tem que conhecer um amigo meu que era o Eduardo Costa. E o Eduardo fala isso pra todo mundo, que chegou e... Eu falei, não, vou cuidar de você. Eu não gosto, eu tinha muito problema com o Alan, achava o Alan metido e tudo, mas depois que a gente conhece ele... O Alanzão? É porque o Alan é o galo de briga, né? O Alan é... Mas depois que você conhece, você vê o cara bom que ele é. E porque ele tem um coração ele tem um motivo, tamanho, tá? Exatamente. Aqui, Eduardo Costa e as Fabiano estourou com a música do Alan. Eles são fantásticos também. Dele. Aí, cara, eu falei, não, eu vou cuidar de você. Tipo assim, não tem condição. Jogava peladeira toda segunda ali na Tranqueira Neves. Tinha uma segunda-feira. Eu ia. Lá na quadra. Eu ia toda segunda. Sérgio Araújo. Eu sou peladeiro desde menino. Sempre frequentei. Nunca joguei bola na minha vida. Sérgio Araújo. Tudo peladeiro. Gleicin. Gleicin canta muito. Eu sou fantástico. Tainá. Gleicin é Tainá, né? Parece um índiozinho. Não, tem a voz aí. Parece um canarinho cantando. O Sérgio é meu amigo, velho. Eu conheço essa turma toda. Eu ia toda segunda-feira. Eu ia pra pelada.
Eu joguei lá algumas vezes. Eu ia pra lá toda segunda-feira. Era muito bom. Né? Então conta um pouquinho, né? Então, cara, aí o Eduardo, assim, por exemplo, aí o que acontece? O Eduardo vai e estoura, certo? Só que o Eduardo me levou, entendendo? Então, eu fiz 99, 98, sei lá, por cento de todas as capas, todos os DVDs do Eduardo, fui eu que acompanhei, eu que fiz, inclusive o Cabaré. Então ele fez sucesso e me levou. O César Menotti e Fabiano fez sucesso e me levou, certo? Mesmo saindo daqui e indo para São Paulo, César Menotti e Fabiano te levaram. Mas eles nunca saíram daqui, né? Eles sempre estiveram aqui. Eu falo assim, No fez sucesso e me levou. Ó, vai ter um DVD do fulano com Cristiano Araújo, papapá, eu que vou cuidar. Eu cuidava de todos os artistas. Então, assim, eu fui conhecendo os artistas, entendeu? Os artistas foram me conhecendo. Então, hoje eu chego, por exemplo, eu fui chamado para fazer o DVD do Bruno Marrone, que foi gravado aqui. Eu já conheço. Já atendi eles várias vezes. Aí a assessora de imprensa me chamou, a Silvia, e marcando, você pode atender, pode. Cheguei e fiquei na minha, quietinha, Silvia. Quando o Bruno me viu, porque às vezes a pessoa não é obrigada a lembrar de você não, cara, sabe? Aí ele me viu e falou, que bom você aqui e tal. Eu falei, hoje eu tô aqui para cuidar de você. Eu falei, que massa, sabe? Então, assim, as pessoas já têm essa referência. Igual eu fui fazer o Trio Parada Dura, eu fiz todos, desde Goiânia eu venho fazendo, né? E dessa vez é um pessoal mais regional, sabe? E assim, todo mundo me conhece, velho. Não, você é o Gil que cuida do fulano. E eu não sei quem que é, sabe? As pessoas. Então, assim... Você virou referência no mercado sem saber. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas as pessoas me levam. te conhecem. Esses artistas que eu peguei antes do sucesso, fizeram sucesso e me levaram. Você tá entendendo? Você é um famoso sem querer, você virou um famoso que as pessoas te conhecem. O pessoal fala assim, você tem noção do tanto que você é conhecido no mercado aqui, ou no mercado de cabelo? Cara, ser famoso para os famosos, né? Para os famosos. Exatamente. Eles brincam e falam assim, tipo assim, tem uma reunião, né? Vai ter... chegou o Zezé, chegou o fulano, chegou o Joê. Mais ou menos desse jeito. Mas é porque, velho, todos eles pegam no meu pé demais. Você é o querido de todos, pega né? no meu pé, mas pega, assim. No começo eu morria de vergonha, agora já relaxa, já acostumei. Qual que pega mais no seu pé, Eduardo? Eduardo pega no meu pé. Que Léo Magalhães também é outro que... Gustavo é mais tranquilo? Não é não. Não? Não é não. Mas o Eduardo é o que parece mais... Eduardo mais atentado. Mais atentado. O Gustavo tem algo dele, assim, do nada, assim, tipo, 2 horas da manhã, Gil, oi, bebê, sabe, tipo assim, saudade. Mas é muito legal. Agora tem o boteco aí no Mineirão, né, dia 1º, que vai ser um estrondo. Eduardo Costa está no boteco agora, né? Então vai ser, imagina, o Bruno Marrone, Eduardo Costa, Gustavo Lima e eu. Gil. De bola. Que legal. O Gil tá sempre junto. Muita gente pergunta, você vai estar no evento tal? Eu falo, não sei, realmente eu nunca sei, entendeu? Não sei. Aí a pessoa me vê e fala, nossa, você falou que não ia. Eu falei, não falei que não ia. Falei que não sabia. Que eu não sei. Porque assim, é um tal de, você é amigo do fulano, descola pra gente. Eu falei, velho, não pede isso não. Os caras são meus clientes, eles pagam pelo meu serviço. Como é que eu vou pedir uma coisa? Não peço não, cara. Não tá certo. Você não pode misturar o profissional com o pessoal. Nossa, uma coisa é diferente. Exatamente. Chato, né? Uma coisa é diferente é te chamar para ir. Chegou chato, sabe? Uhum. Sim. Chegou chato, nem. Com toda certeza. E é isso aí. Aí a gente tá aí no mercado aí para atender quem. Mais alguma pergunta aí? Não, por mim tá ok. Fechado. Gente, a gente gostaria aí de estar fechando, né? Mas antes de fechar o episódio de hoje, né? Primeiramente agradecer a Romanel. Gil, eu tô em falta com você. Que eu acabei esquecendo de passar na Romanel lá, pega seu brinde, mas vou te mandar o brinde da Romanel. É um pingente, é um crucifixo. Nossa, de uma cruz maravilhosa. Eu amo, cara. Eu faço questão de ir pessoalmente lá te levar para você. Que luxo. Eu amo mesmo. E eu tô sem porque o meu cordão tinha... Não tenho certeza que eu vou te entregar. Que luxo. No pão de queijo Tio Delcio, o melhor pão de queijo do país. Maravilhoso.
Eu sei que você gosta do pãozinho de queijo, mas que você vai pro Aras. Todo final de semana você tá indo pro Aras. Você acha que eu vou levar? Não, Felipe. Você vai comer antes pra não ter que dividir, né? Que delícia, gente. Nossa. E Gil, só antes de fechar aqui, vamos fazer um compromisso? Se você quiser fazer o workshop, eu te ajudo a arrumar um espaço para fazer o workshop. E se você quiser também desenvolver o trabalho do infoproduto, a gente tem parceria aqui com o estúdio e tem uma pessoa parceira para poder desenvolver o produto para você. Muito obrigado. Eu Tá? agradeço, assim, de coração. Agradeço o convite. Ontem eu estava com o Mauro, né? O Mauro Lopes, que é do Grupo Legalize. E na casa dele ontem, o Mauro se propôs fazer uma célula mensal que chama Célula da Multiplicação, que além de... independente de religião, tá? É um encontro, de levar um pouco da palavra e tudo, e não deixa de ser um network, né? Claro. De conectar pessoas e tudo. E aí eu falei, gente, eu preciso ir embora. Já era meia-noite, a gente ficou batendo papo. Eu tenho um compromisso amanhã, que eu vou gravar um podcast. E eu falei, e aí? Eu falei, não sei. Se não sei o que é. Como é que eu não sei? Eu brinco assim, Gil, tem alguma coisa que eu não posso perguntar, que você não quer? Não, você pode perguntar tudo que você quiser, só se eu vou responder, eu não sei. Uma vez eu gravei com o Fábio conhece muito minha história, né, então... Ele falou, quando você foi preso em São Paulo? Fábio, você vai... Gil, obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, que eu sei que é corrido, que a agenda aí não é fácil. Nossa, eu tava ficando chato, né, velho? Que isso. A porta do podcast está sempre aberta. Conte com a gente e continue aí esse sucesso maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que todo mundo gosta. Obrigado pelo carinho de vocês aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado aí o pessoal de casa aí. Né? E até o próximo episódio. Gratidão, obrigado, Renato. Obrigado, Gil. Obrigado a todos do estúdio aí.